África em luto pela morte do rei Zulu. Rei africano é um dos maiores líderes maçons. Reino africano é referência em vacinação. Este dia 12 de março começou como um dia de luto para os sul-africanos, para a África e para o mundo em geral, ao trazer a triste notícia do falecimento de Sua Majestade, o rei Goodwill Zwelithini Kabaka Zulu, da nação Zulu. O rei que no último dia 3 de dezembro havia comemorado seu 49º aniversário de coroação, celebrando assim o terceiro mais longo reinado do mundo atualmente, atrás apenas da rainha Elizabeth II do Reino Unido e do sultão Hassan Bolkiah do Brunei, havia sido hospitalizado no mês passado devido a diabetes, mas já havia sido informado que estava se recuperando. Uma declaração divulgada pelo príncipe Mangosuthu Buthelezi, primeiro-ministro tradicional da nação Zulu, dizia, com maior tristeza, que informa a nação do falecimento de Sua Majestade, o rei Goodwill Zwelithini Kabaka Zulu, rei da nação Zulu. Tragicamente, ainda no hospital, a saúde de Sua Majestade piorou e ele faleceu nas primeiras horas desta manhã. Buthelezi disse que a família real agradece à nação por suas contínuas orações e apoio neste momento tão difícil. Que Sua Majestade, nosso rei, descanse em paz. O falecido rei Goodwill Zwelithini foi o rei mais poderoso e influente na África, reconhecido pelo governo sul-africano de acordo com a cláusula de liderança tradicional da Constituição e um expoente da liderança real tradicional, não apenas na África do Sul, mas em todo o continente africano, tendo colocado seu reino no mapa mundial. A nação Zulu é herdeira do implacável povo africano que, sob o comando do rei guerreiro Shaka Zulu, seu fundador, impôs a maior derrota da história ao exército colonial britânico na Batalha de San Luana em 22 de janeiro de 1879, quando o exército Zulu, armado apenas com lanças e escudos de couro, matou mais de 1.000 soldados britânicos em um único dia. A nação permaneceu como um protetorado britânico semi-independente até ser fundida com a província de Natal, dando origem à província de KwaZulu-Natal em 1994. Como resultado desta fusão, o papel de chefe de Estado do monarca Zulu passou à nova província de KwaZulu-Natal, a qual desempenha constitucionalmente papéis cerimoniais de Estado, como a abertura do parlamento provincial, assim como em monarquias parlamentares europeias atuais, além de administrar questões internas do seu povo. Enquanto a chefia do governo da província Reino é exercida por um primeiro-ministro, o que dá à monarquia Zulu um status privilegiado, além das outras monarquias subnacionais reconhecidas na República Sul-Africana como reinos tradicionais, sendo o monarca Zulu, na prática, um rei estadual de fato e de direito. Sua Majestade, o rei Goodwill Zwelithini, ascendeu ao trono a 3 de dezembro de 1971, após a morte de seu pai, o rei Cipriano Beko Zulu, passando a ser o 8º Ingweyama, o rei dos Zulus, tendo encerrado o terceiro maior reinado da Terra atualmente com seu falecimento aos 72 anos de idade. O monarca deixa 6 esposas, agora viúvas, e cerca de 25 filhos. Segundo a tradição Zulu, no entanto, não há uma linha de sucessão definida por lei, como nas monarquias europeias, sendo o sucessor o príncipe que for indicado pelo monarca, o que até o final do ano passado não havia sido feito. Neste caso, seu sucessor no trono Zulu deverá ser eleito pela Casa Real. No entanto, o príncipe Misuzulu Zulu, o filho mais velho de seu casamento com Mantfombi Dlamini, a grande esposa e filha do rei Sobhuza II, que atualmente está cursando estudos internacionais em Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos, portanto sobrinho do rei Mswati III do reino de Eswatini, é considerado o mais cotado para suceder o falecido monarca. Outro membro da Casa Real cotado para a sucessão era o príncipe Letuktula Zulu, encontrado morto por seus próprios seguranças, onde morava na cidade de Joanesburgo, em circunstâncias ainda não elucidadas.
A história do reino Zulu, em boa medida devido ao papel diplomático do falecido rei Goodwill Swatini, é conhecida e respeitada no mundo inteiro. No entanto, não é o único caso de um pujante reino africano que, após sobreviver ao período colonial, reergueu-se como uma imponente monarquia tradicional subnacional, o que certamente deve ser de domínio público hoje em dia, quando tanto se fala em consciência negra e ONGs e líderes políticos e sociais tanto se dedicam a resgatar e valorizar a cultura e história africana, bem como sua importância para todo o mundo. Uma das mais importantes dessas monarquias africanas, o Reino Ashanti, recebeu ontem uma visita de Estado da parte do governo da África do Sul, quando a nova alta comissária sul-africana em Gana, Sra. Grace Janet Mason, visitou Sua Majestade Otumfuo Osei Tutu II, o Ascent Rene, rei de Ashanti, em seu suntuoso palácio real em Kumasi, a segunda maior cidade ganesa e capital do Reino Ashanti. O monarca, embora menos conhecido, é um dos mais influentes líderes africanos do mundo atual, com sua ONG, a Fundação Otumfuo Osei Tutu II, realizando importantes projetos assistenciais na área de educação e de saúde, além de trabalhar em parceria com a Unesco e em projetos de preservação ambiental, além de ser o chanceler da Universidade de Ciência e Tecnologia Kwame Nkrumah, em Gana. Não obstante, o rei Ashanti é também um dos maiores líderes maçons da atualidade. Otumfuo Osei Tutu II é o grande patrono da Grande Loja Maçônica de Gana e portador da espada da Grande Loja Unida da Inglaterra. O Reino Ashanti é herdeiro do Império Assante, um dos reinos africanos mais estudados devido às suas proezas militares, riqueza, arquitetura, cultura e sofisticada organização social e hierarquia. O império teve início oficialmente em 1701, tendo se expandido para praticamente todo o atual território de Gana, bem como algumas partes da Costa do Marfim e Togo, conseguindo acesso ao Golfo da Guiné através da conquista de Denkyara, estabelecendo relações comerciais com as nações europeias, especialmente os holandeses, comerciando principalmente ouro e escravos. Os Ashanti derrotaram as duas primeiras tentativas de invasão do Império Britânico, inclusive matando o general britânico Sir Charles Macartney, cujo crânio foi transformado em um copo com bordas de ouro em 1824. Somente após a Quinta Guerra Anglo-Ashanti, os britânicos conseguiram tomar a capital Kumasi, cerca de 80 anos depois. Hoje em dia, o Reino Ashanti é uma monarquia tradicional subnacional, constitucionalmente protegida em união com a República de Gana, tendo o soberano Ashanti sua própria polícia, justiça e economia, cuja receita é derivada principalmente do comércio de ouro em barras, cacau e agricultura em geral. O conhecimento positivo que certamente os movimentos sociais voltados à causa da chamada consciência negra nos proporcionam, talvez não alcance a totalidade da importância e do destaque do continente africano nos dias atuais. Semana passada, foi noticiado neste canal que o rei Mswati III de Eswatini, o último chefe de Estado africano a desafiar a poderosa China, comprará da ilha de Taiwan medicamento antiviral para sua população como parte do seu programa de enfrentamento à pandemia do coronavírus chinês. Na última quinta-feira, dia 11 de março, um jornal francês referiu-se de forma inesperada ao continente africano. Numa entrevista televisionada, o médico francês Dr. Laurent Alexandre afirmou com espanto que o reino do Marrocos, na África saariana, vacinou sua população contra o coronavírus chinês 2 vezes mais rápido que a França, revelando a monarquia árabe africana como consideravelmente mais eficiente que a República Francesa. Se nós tivéssemos dito há 5 anos que Marrocos vacinaria para uma doença um dia 2 vezes mais rápido que a França, não teríamos acreditado, e ainda assim é a realidade, completou o médico. Recorde-se que o Marrocos ultrapassou esta semana a marca de 4 milhões de vacinados. A OMS disse na semana passada que o Marrocos estava entre os 10 principais países que passaram no desafio da vacinação contra o Covid-19.
O Dr. Alexandre lançou também em sua conta no Twitter um toque de humor para chamar a atenção do governo francês. Ele perguntou a seus seguidores se eles eram a favor de enviar o primeiro-ministro Jean Castex para fazer um estágio no Reino do Marrocos para aprender a vacinar rapidamente e se livrar da vacina Waterloo. O Reino do Marrocos é hoje uma das 3 monarquias plenamente soberanas do continente africano, sendo as outras 2 os reinos de Eswatini e Lesoto. A partir do século XV, o Império Português conquistou uma faixa de território ao longo da costa marroquina, onde fundou povoados que perduraram até o século XVIII. Marrocos foi o único país muçulmano do noroeste da África a escapar da ocupação do Império Otomano. A dinastia Alauíte, que governa o Marrocos até hoje sob o rei Mohammed VI, chegou ao poder em 1631. Em 1912, o Marrocos foi dividido em protetorados francês e espanhol, uma zona internacional em Tânger, recuperando sua independência e reunificando-se em 1956, reivindicando desde então a soberania sobre o Saara Ocidental, anteriormente conhecido como Saara Espanhol. O Reino do Marrocos é atualmente uma potência regional e exerce expressiva liderança tanto no continente africano quanto no mundo árabe. E esse foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico.